Meus irmãos, vocês já ouviram falar em lavagem cerebral? Sim, todos nós já ouvimos. Principalmente nós cristãos, nós temos essa conotação muitas vezes. Hoje, nos dias atuais, até não ouvimos tanto isso. Mas há um bom tempo atrás, nós nos posicionávamos com o conhecimento da palavra de Deus e nós ouvíamos isso. Rapaz, mas você conhecia de outros tempos, agia assim, assado, tinha uma inteligência, agora você servindo na igreja com esse papo de Jesus Salvador, libertador, fizeram lavagem cerebral na sua mente. E com os dias passando, e a gente entendendo o poder desta palavra, e hoje, o que nós queremos transmitir a você é família, o poder exponencial, o poder atômico da família que Deus colocou sobre a terra. Para que eu possa interpretar esse poder atômico que é a família, eu preciso entender os princípios pelos quais a nossa vida é conduzida e é alinhada. E eu preciso ter isso como uma convicção em meu coração. Então, o que Deus trabalha nessa lavagem cerebral, e quando me perguntaram, se fizeram lavagem cerebral, eu disse, sim, rapaz, é verdade, passei por uma lavagem cerebral. Só que tem uma coisa que você precisa saber. A lavagem cerebral que eu recebi foi com água pura, água limpa, com uma água que verdadeiramente faz toda a diferença. Então nós precisamos, e eu quero levar você a essa introdução, para que você possa então estar abrindo a sua mente para aquilo que nós de verdade queremos transmitir a você, para que não haja nenhum bloqueio, nenhuma fortaleza mental, ou fortaleza de um conhecimento próprio estabelecido em você em relação ao intuito da nossa palavra hoje. Então essa lavagem cerebral, ela só é possível através de uma água límpida, pura, chamada água da vida. João 15:3 está escrito assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Efésios 5:25, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E o verso 27 de Efésios, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Lavados pela água que é a própria pessoa de Jesus, que faz essa mudança, que faz com que os nossos olhos sejam limpos, que a nossa mente se desentule daquilo que normalmente a nossa humanidade carrega pelas muitas oportunidades que à nossa volta estão. E esses versos que nós lemos para vocês sobre a purificação pela água, está trabalhando também a respeito de maridos, de mulheres, falando que Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Tendo-a purificado. Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, tendo-a purificado pelo lavar desta água. Você acha que a igreja de Cristo é uma igreja fraquinha, que está tentando se estabelecer sobre a terra, que tem aí algumas coisas boas, mas outras coisas ruins? Ou a igreja que Cristo implantou na terra é uma igreja forte e poderosa? É forte e poderosa. E diz que nada, nem o inferno, nada absolutamente pode contra a igreja do Senhor. Então essa
purificação pela palavra já leva você a pensar sobre um lugar aonde você pode caminhar com este poder, na dimensão desta força. Se é que você tem se permitido ser lavado mesmo por esta palavra. Poder da palavra. Vou aqui ainda nesta introdução colocar alguns textos bíblicos aqui para você ver o efeito desta palavra. Nós vamos agora para Neemias no capítulo 8, a partir do verso 1, e diz assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. 8:3, ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Verso 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Verso 9, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Esse povo aqui é um povo que vem do cativeiro. Durante muito tempo, a palavra não tinha sido lida, inclusive estava perdida em alguns depósitos. E quando encontrada a palavra, foi trazida à praça, foi feita uma chamada ao povo. E eu acho interessante, e por isso uso essa introdução, porque quando eu vejo que o povo juntou-se como fosse um só, constituído de homens e mulheres, diante da assembleia, eu, sinceramente, quando escrevia isso, eu olhava para essa assembleia aqui, para esse lugar mais alto, onde foi feito para que fosse lida a palavra, e assim que a palavra estava sendo lida, muitos ali não conheciam a palavra, e a lei que estava sendo lida ali, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o rolo, né? Não era livro, e à medida que esta palavra foi sendo lida, o Espírito da palavra, a presença do próprio Deus, a palavra que é o próprio Cristo, foi se movendo no meio de toda a congregação, e eles foram entendendo aquilo que estava sendo explicado, porque ela foi lida, e ela foi explanada, não por uma pessoa, por mais pessoas que estavam ali, capazes de interpretar e dizer aquilo que a lei, aquilo que a palavra estava dizendo, e o povo então foi compreendendo o seu pecado, e foram convencidos pelo lavar desta palavra, e foram se arrependendo, e foram se colocando ao chão, e se prostraram em grande tristeza, percebendo o quanto que eles tinham agido contra Deus, pelo simples ler de um rolo, de um livro, de letras que estavam contidas, guardadas lá, num depósito, e que de repente o homem de Deus traz novamente para a frente da congregação, homens, mulheres, crianças, todos tomados pelo Espírito da palavra. O Espírito da palavra, o próprio Deus falando. Aquele que não faz lavagem cerebral, aquele que transforma o ser humano, aquele que dá oportunidade de o ser enxergar pelo sobrenatural, e não apenas por uma medida natural.
Visto isso, meus irmãos, gostaria então de usar o texto pelo qual faço agora a nossa reflexão e sobre o que eu quero realmente falar para vocês. Gênesis, capítulo 2, alguns versículos, vou estar lendo aqui. Versos 7 e 8 diz: Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente, ou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2,18, então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. No verso 22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. No verso 23 e 24, então disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Princípios e ideologias. Princípios e ideologias. O texto nosso de reflexão, eu trago para esse púlpito, na esperança que a água viva do Senhor esteja trabalhando agora, na mente e no coração de vocês, para que vocês possam hoje sair daqui muito mais fortalecidos como família, como casal, como alguém que Deus plantou sobre a terra. E nós lemos o Gênesis exatamente para nós rememorarmos esta situação. Ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia são ideias humanas, as percepções sensoriais do mundo externo. E ideologia. Ideologia se cria através de algo que se percebe externamente e se cria um movimento a partir desta percepção. Vamos então para Gênesis agora, capítulo 3 e verso 1. Desconstrução do princípio que Deus estabeleceu naquilo que nós lemos em Gênesis, quando uniu um homem, uma mulher e os uniu pelo casamento. No Gênesis 3:1, nós vamos perceber, e quero levar você a esse pensamento, da introdução de uma ideologia. 3:1, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Desafios aos princípios. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Disse a serpente à mulher, no verso 4 agora: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. 5 e 6, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Duas forças, um poder e uma força. Um poder construtor. Deus constrói, estabelece um princípio, e nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, de forma mais contundente. Passado esse movimento de Deus, nós temos a introdução de algo que se define como ideologia. Algo que vem de fora, por percepções sensoriais, algo que eu estou precisando como gente, como ser humano, e que pode satisfazer as minhas necessidades puramente humanas, e que aí eu busco me associar a esses movimentos, porque acho que dali eu vou poder tirar algo que seja melhor para mim. Então Satanás vem exatamente com esta ideia de falar sobre o princípio, falar sobre aquilo que Deus estabeleceu.
Em momento algum, meus irmãos, ele negou o que Deus tinha dito. Ideologias, elas não se posicionam contrárias. Satanás não estabelece movimentos que te acusam de estar errado, mas ele faz com que seja criado algo que se perceba: casamento está tão difícil, não está dando certo assim, não está dando dessa forma, olha como você sofre, olha quanta dificuldade, quanto isso, quanto aquilo. Então vamos buscar uma alternativa. E aí vai soprando sobre a humanidade, sobre todas as gerações que nós temos até hoje, novos modelos, novos conceitos de desconstrução. Não é de ataque direto, não. É de desconstrução, porque ele sabe que precisa ganhar a sua mente. Ele precisa fazer, sim, uma lavagem cerebral com água suja, com água imunda, daquilo que não é palavra de Deus, mas que é antagônico a todo o princípio estabelecido por Deus, para que você seja feliz, para que você tenha algo que realmente vale a pena nesta vida. E aí então, este lavar, na verdade, com uma água misturada em pó, em lama, que vai sendo passada para que você não possa nem enxergar mais quais são os verdadeiros valores dos princípios, até que a mente das pessoas vão se cauterizando em relação ao princípio e aceitando a ideologia como sendo algo totalmente aproveitável, algo que de verdade agora vai fazer diferença para todos nós. Vamos então agora falar com Jesus a esse respeito. Vamos pegar um princípio onde Deus, através de Jesus Cristo agora na terra, está falando conosco. Em Mateus, no capítulo 19, do verso 3 ao verso 6, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Que coisa impressionante. Estão falando aqui sobre o divórcio. E aí então Jesus, em vez de dar uma resposta direta, a respeito do que Moisés tinha dado, a carta de divórcio que tinha sido feita por Moisés, o que Jesus faz? Vocês estão falando disso hoje, mas quero dizer uma coisa para vocês. Não era assim, e não foi assim, e não é assim, desde o princípio. Qual que é o princípio aqui? Ele deixou claro. Ele respondeu: vocês não leram no princípio? O princípio aqui para nós está indicando o início. Agora, quando você fala de Deus, Ele é o quê? O alfa, o ômega. O princípio? Não tem como nós escaparmos daquilo que é Deus. Deus é o princípio. E aí então Jesus está falando, não leram no princípio, e ele fala mais o quê? O Criador os fez o quê? Homem e mulher. Essa é a resposta que está na Bíblia. Eu não fiz aqui uma composição de frase, de letras. Jesus responde exatamente dessa forma. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Precisava Jesus reforçar: os fez homem e mulher? Sim, precisava, porque nós, ainda temos alguma dificuldade de entender que Deus fez homem e mulher. Jesus fala isso, coloca ali.
Não está se discutindo gênero, está se discutindo divórcio. O Criador os fez homem e mulher. E disse: por essa razão, porque Ele fez um homem e uma mulher, Ele vai unir esses dois, um homem e uma mulher, através de algo que o Criador estabeleceu, que o Criador fez. Algo que nós chamamos de a união de um homem e uma mulher através do casamento. Então nós temos aqui dois princípios que estão sendo, nesses nossos últimos dias aí, intensamente combatidos por ideologias. E ideologias são, a partir de um princípio, eu crio o meu estado de entendimento, pessoal, ou de um grupo, ou de todo um povo. E o que eu quis e quero que você lembre, que você abriu essa mensagem comigo, dizendo que a palavra de Deus é aquela que verdadeiramente transforma o meu entendimento, e aquele povo que estava reunido naquela praça, foram lendo e foram ouvindo a interpretação dessa palavra, e esta palavra foi tomando o coração deles, e foi limpando a mente deles, a ponto de eles reconhecerem que eram pecadores, e que estavam contra Deus. Aqueles que nunca tinham ouvido uma linha daquela palavra, porque enquanto no cativeiro alguns estavam, outros vieram sem conhecimento da palavra e nasceram nesse tempo, e de repente estão diante de algo que está tocando a vida deles de uma forma tão grande, tão avassaladora, que eles se jogam ao chão, dizendo: Deus, pecamos contra ti, Senhor. E uma grande tristeza começou a se apossar do coração deles. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que é esse, o que Deus uniu? Olha o texto que ele está usando, a referência. O contexto aqui não é o texto anterior, é toda a Bíblia. Ele vai lá no princípio, o contexto aqui é o princípio. O que Deus uniu. Vocês estão lutando para quebrar aquilo que o Pai criou, chamado o homem e a mulher, diante dos princípios de Deus, se unindo com a bênção de Deus, formam uma família, e isso se chama casamento. O que Deus uniu, não é muitas vezes como interpretamos, né? Não casei na igreja, não foi Deus que uniu. Aqui é o princípio da união. Quem criou o casamento foi Deus. Quem estabeleceu a união de um homem e uma mulher pelos seus princípios foi Deus. Da forma como ele escreveu, homem e mulher, por esta razão, deixa pai e mãe, junta-se a sua mulher e torna-se uma só pessoa diante de mim. E não é incrível que quando Deus está falando a respeito da sua igreja, diz que ele vem buscar, nós lemos aqui alguns textos, né? Que a igreja, amar a esposa, amar como se ama, como Jesus amou a igreja, se entregou por ela. Assim é o nosso entendimento naquilo que o Senhor faz um paralelo exclusivamente em quando ele vem buscar a igreja, ele está relacionado, ou ele relaciona como sendo o quê? A noiva que ele vem buscar. A união de um homem e uma mulher é a única referência que Deus usa como o casamento para o retorno da sua igreja. De tão forte e poderoso que é a união de um homem e de uma mulher. Jesus respondeu em Mateus 19:8, Moisés permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa do quê? Da dureza dos vossos corações. E novamente ele repetiu, mas não foi assim desde o princípio. Mateus 19:8 diz que foi por causa do quê? Da dureza. Então o que é um coração duro? De repente, né, Deus endureceu meu coração. Se ele fizer isso do jeito que a gente entende, o que vai acontecer? Eu vou cair morto aqui. Porque o meu coração duro, né, é um músculo, não funciona mais. Dureza de coração. Dureza de coração. Oh, Jesus, dureza de coração.
barreiras que nós colocamos na nossa mente, fortalezas de não aceitar os princípios de Deus, de não abrir mão daquilo que o mundo propõe para se estabelecer naquilo que o próprio Deus está dizendo para você que é princípio e que é verdade. Vou te dar um versículo aqui para você entender bem isso, João 14:6. Jesus disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Princípio ou ideologia é isso? Princípio ou ideologia? É um princípio. Não tem como chegar. Acabou, definiu. Todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu isso por aí? Deus tudo é uma coisa só. Eu amo a Deus também. Não se conhecerá a Deus se não se entregar a Jesus. Porque esse é o princípio. Tudo que passar disso é ideologia. O que percebemos então? Que ideologia não é uma camiseta que a gente veste para mostrar, né? Algo que a gente defende. A ideologia não está na cor de uma bandeira. Na verdade, ela está na mente da pessoa. Entrou lá. E nós precisamos buscar, então, os princípios. E nós estamos vivendo um momento muito importante a respeito de princípios, né, de Deus. Temos uma oportunidade excepcional para olharmos para essa palavra. Então vamos voltar ao Gênesis. O que aconteceu lá no Gênesis? Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O que nós queremos mostrar para você aqui agora? Quando Deus uniu este homem e esta mulher, eles pecaram, eles erraram. Nós estamos até hoje, né, debaixo desta pressão desse pecado, mas não da escravidão mais do pecado. Mas até hoje nós temos, né, essa lida. Jesus, graças a Deus que Jesus veio, como sendo aquele que nos libertou dessa escravidão, da morte que Adão e Eva, né, proporcionaram lá. E aí trouxe sobre nós essa libertação. E o que nós temos aqui nesse texto? Que apesar de todo o mal que eles fizeram naquele momento ali, o texto está dizendo, o Senhor Deus... E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Quem foi que cuidou, depois de tudo que deu errado, depois de tudo que não funcionou, que desobedeceram a Deus, que agrediram a toda a natureza pelo seu pecado, a si mesmos, criando um abismo enorme de destruição do homem, quem foi lá fazer roupinha para eles? O nosso Deus. Foi cuidar deles. Capítulo 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, ela deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Essa mulher continuava sabendo quem era Deus. E ela dá glórias a Deus pelo outro filho que Deus agora estava dando a ela. E no Gênesis 5:4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Em algum momento você vê aqui Deus separando este casal por causa do pecado que tinham cometido, fazendo com que cada um seguisse agora a sua história, seguisse o seu caminho, e pudessem agora dar jeito na vida deles. Não. Por que não? Porque Deus não quebra o seu princípio. Deus nos ajuda a reconstruir se algo não deu certo. Se de repente a vida propôs uma separação, Ele nos auxilia pela sua misericórdia e amor. Mas você vê bem claro, e é isso que eu quero destacar aqui, Deus não agiu contra o seu princípio. Ele ajudou aqueles dois na continuidade da sua vida. Porque o princípio que Deus estabelece jamais pode ser quebrado. Compreendendo então essa mensagem que eu trago para vocês. Vocês já ouviram falar no Big Bang? O Big Bang. O Big Bang sustenta que o universo surgiu a partir de uma explosão de uma única partícula.
O grande Big Bang, né? O universo foi formado através da explosão dessa partícula chamada de o átomo primordial, causando um cataclisma cômico. Sabe quando aconteceu isso? Eles fizeram lá na maquininha deles há 13,8 bilhões de anos atrás. O universo, né, teve esse início da sua construção através do grande Big Bang. E a partir disso, então, a vida, né, veio sendo construída e a evolução trouxe, né, toda essa propriedade para nós, até nós nos transformarmos nos seres que nós somos hoje. Então isso tem muito a ver com o princípio, né, chamado princípio da evolução, teoria da evolução, e isto é o que permeia a mente de muitos e muitos e muitos por aí. E aí a gente pergunta assim, seria eu capaz de dar crédito ao princípio do Big Bang, do Big Bang, Bang Bang é coisa de faroeste, o Big Bang. Seria eu capaz então de dizer algo a respeito de bom, se eu acredito? Vou falar uma coisa para vocês, eu acredito no Big Bang, eu acredito. E vou explicar para vocês. Gênesis 3:1, eu vou repetir o texto aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto no jardim? Verso 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, quero que a sua mente agora possa transitar por todos os séculos aí, atravessando o tempo e espaço, e indo lá para o Gênesis, indo lá para o início de todas as coisas. Você conhece a história, por isso não usei todos os versículos aqui de referência. Você conhece a história que Deus fez o homem, e o homem estava lá pelo jardim, andando naquele jardim, e nesse tempo em que o homem foi feito, você sabe disso, Satanás já andava pelo jardim. E você não tem referência nenhuma na palavra de Deus que Satanás veio fazer alguma inferência, algum contato com o homem. Não interferiu em nada, ficou assistindo a todo aquele movimento que estava acontecendo no jardim do Éden. Depois disso, Deus vem, faz a mulher. E faz a mulher e apresenta o homem. Você não tem notícia nenhuma ali de que Satanás vem agir contra o homem ou a mulher. Satanás está observando tudo isso, está vendo tudo o que está acontecendo, mas tem um certo momento, meus irmãos e minhas irmãs, aonde Deus une esses dois, aonde Deus junta esses dois, e estabelece um princípio sobre a terra, formando uma família, e aí Satanás olha para aquilo, e nesse momento Satanás se arrepia, e disse, isso eu preciso quebrar, porque isso vai fazer um grande movimento nesse mundo. A união desse homem e dessa mulher, nesse momento, somente quando Deus uniu esse homem e esta mulher, os fez uma só força, abençoou-os como família, para que habitassem toda a terra, para que a terra fosse um lugar abençoadíssimo. Somente neste momento, Satanás disse assim, opa, é aí que eu preciso agir, é aqui que está o segredo, é nesse movimento de Deus que eu preciso interferir. E nesse momento então, Satanás vem e começa com a sua proposta ideológica a respeito de um princípio que Deus havia estabelecido, e os dois aceitam então a mensagem que vem de fora, da sutileza de algumas necessidades, da ganância, de ser como Deus, de aproveitar a vida de uma forma melhor. E em aceitando isso, eles iam experimentar algo que era bem maior e bem melhor. Então, o homem e a mulher que foram formados nos princípios de Deus, eles são como Gênesis 12:3.
aonde Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas quem? Todas as famílias. Deus operou, começou operando por família. Deus escreveu toda a história que você vê na Bíblia, e a sua história através de família. Satanás até hoje luta de todas as formas para destruir o quê? A família. Por quê? Porque se ele conseguir destruir a família, ele sabe que ele destrói toda a terra em relação àquilo que é a humanidade dela. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem aí tantas opções hoje de desconstrução da família. Por favor, deixa agora que esta água do Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, mostre, e essa dureza de entendimento possa estar falando com você, de que o princípio de Deus é poder para a habitação da terra. O princípio de família, você sendo um casal forte, você tem um poder atômico para produzir algo de excelente para a terra. Lembra lá do tempo de colégio? Pelo menos na minha época era assim. Organização Social e Política do Brasil. Família, célula máter da sociedade. Célula mãe da sociedade, ensinado nas escolas. O que você tem hoje na escola ensinando sobre família? Ideologias de sopros para se desconstruir um princípio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O princípio da palavra de Deus jamais vai ser quebrado. Se eu quiser sair do princípio, quem vai ser prejudicado sou eu. Pelas misericórdias dele ainda, se me arrepender dos meus pecados e confessar os meus pecados, ele me dará a sua justiça novamente. Quando leram aquela palavra lá, o que aconteceu? Choraram, se arrependeram dos seus pecados, se jogaram ao chão e pediram perdão a Deus. O que nós temos aqui então hoje? Algo que é muito importante. Se você veio de uma família, você é uma família, ou pertence a uma família, eu quero que você fique em pé nesse momento. Mas se você não veio de família nenhuma, você fica sentado. Quero ver se vai aparecer algum extraterrestre aqui. Não tem como, né? Somos todos gerados dentro de família. Então agora, diante desta palavra, e daí nós estaremos fazendo o nosso encerramento, eu quero que você feche os teus olhos neste momento. E se você tiver com a sua esposa ao seu lado, se tiver com o seu filho ao seu lado, se tiver com algum parente seu, da sua família ao seu lado, eu quero que você dê a mão a ele. E você agora levante essa mão aos céus. Que você levante essa mão ao céu. E você vai dizer com toda a alegria do seu coração. Em vez de tristeza, você vai dizer com alegria: Deus seja louvado pela minha família. Deus seja louvado pela minha família. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus agora pela sua família. Agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado pela minha família. Deus, eu te louvo pela minha família. Deus, eu te louvo, te agradeço pela minha família. Fala, declara a Deus agora: Senhor, muito obrigado, eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço pela minha família. Aleluia. Bendito seja o teu nome pela minha família. Obrigado, Deus, pelas famílias desta igreja. Obrigado, Deus, por estas famílias que aqui estão, pelos seus filhos, pela esposa, pelo esposo. Obrigado, Deus, por estas famílias. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Senta mais um pouquinho. Não terminei. Essa foi só o pavio
da grande dinamite, que é você e a sua casa. Assim como o Big Bang explodiu sobre a Terra, trazendo uma nova forma para o cosmos, diz que transformando todas as coisas. Eu quero dizer para você, você e a sua esposa são o poder atômico que Deus colocou no Éden para explodir por toda a terra. Família nos princípios de Deus, poder atômico, poder atômico. Ah, se você soubesse. Ah, se você soubesse. Lembra daquela mulher ao lado do poço? Jesus dizendo para ela: ah, se você soubesse, minha filha, a quem você está pedindo água, você receberia da água da vida. Da água da vida. Você e a sua esposa, casal nos princípios de Deus. Poder atômico, poder atômico, poder atômico. Você, família construída nos princípios de Deus. Poder atômico para influenciar a sua casa, para influenciar a sua vizinhança, para influenciar todos os lugares, a partir deste poder atômico que Satanás percebeu lá no Éden, e até hoje, pelas suas muitas ideologias, está tentando dizer que era uma mentira, e muitos têm acreditado nisso. Você tem uma oportunidade de domingo que vem, não apostar em um homem, mas depositar em alguém que tem os princípios da palavra. Você tem essa oportunidade. Se você acredita que esse princípio, Deus disse, por essa razão, homem e mulher unir-se-ão no casamento. Fica em pé, faço minha última oração com vocês agora. Neemias fala que enquanto pregava, o povo era convencido do seu pecado. A consciência espiritual lhes revelava o motivo do cativeiro, que era a desobediência, e por isso gerava quebrantamento. O desejo de Deus é que sejamos conscientes de nossos pecados e sejamos capazes de pedir perdão. Não é interesse de Deus que sejamos consumidos pela depressão ou alta punição. A tristeza, segundo Deus, lá em Coríntios 7:9, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. As palavras finais de Neemias que eu quero trazer para vocês é: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm nada preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, diz o texto, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor nos fortalecerá. Povo de Deus, casal forte, família forte. Casal forte. Não importa o que aconteceu até aqui, não importa. As muitas coisas que possam estar paralelamente à tua vida conjugal, o que deu certo, o que deu errado. Olhar para trás, olhe para trás com gratidão. Você chegou até aqui. Olhar para trás com gratidão. Não ficar se alimentando das coisas que deram errado. Ah, se eu não tivesse feito assim, se eu tivesse... Esquece isso. Apenas reconheça que você hoje é um grande potencial nas mãos de Deus. Você é o poder atômico. Casal forte, família forte. Casal forte, família forte. Família forte, igreja forte. Família forte, município forte. Família forte, um estado forte. Família forte, uma nação poderosa, uma nação forte.
Se nós nos unirmos pelo princípio de Deus e não deixarmos que os princípios sejam quebrados por sentimentos ideológicos de melhorar as coisas através de porções humanas. Se crermos que o princípio de Deus é o grande poder para a geração de vida para a terra, aqueles que se estabelecem no poder poderão gerenciar a nossa nação em absoluta paz, porque nós é que faremos esta nação uma nação forte.